Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas e o nosso assunto de hoje é reino animal, um assunto que vocês adoram, tá? Se bem que falar do reino animal, dos animais, é muito interessante, é muito gostoso, não é isso? Porque a gente, além de achar eles bem fofinhos, chama muito a nossa atenção. Então vamos lá, galera. Vamos agora agradecer por esse momento e também eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês, fazer o chamar desta oração para podermos pedir pela região lá do Mato Grosso do Sul, daquela região que a gente sabe sobre da região lá do Pantanal, que está tendo muitas queimadas por lá, e isso está afetando não só a vegetação, as árvores, as plantas, mas também os animais que compõem aquela região. E isso é muito ruim, porque vai trazer um desequilíbrio ecológico para o nosso país. E com certeza nós vamos sofrer a consequência dessas queimadas. Então hoje a nossa oração é pedir por aquela região, tá? Então vamos lá, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para aprender e pedir, né, por aquilo que está com sofrimento. Então vamos lá. Se concentre, respire, eleve o seu pensamento a uma luz, ao Senhor, a algo positivo. Senhor, estamos aqui para te agradecer, Pai. Te agradecer por este momento, por esta oportunidade do conhecimento, do aprendizado, Senhor. Estamos aqui para te agradecer principalmente pela saúde e pela nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar no coração dos homens, tocar no coração da humanidade, Senhor, para que se conscientize sobre as queimadas, Pai, que destruir a natureza, que matar os animais, não é algo que traga um benefício para o planeta Terra, Senhor. Que o Senhor possa vir tocar no coração de cada um de nós, para que tenhamos atenção com a nossa natureza, Pai. Amém. Pronto? Então vamos lá. Olha que imagem bonita, que imagem colorida, galera, que eu trouxe para vocês, né? Reino animal. Então, a primeira pergunta que eu trago aqui nesse assunto é se vocês sabem por que os animais são importantes. Vocês têm essa consciência da importância de cada animal que existe no planeta Terra? Vocês têm essa noção? Será que eles existem só por existir? Claro que não, né, galera? Então eu trouxe aqui a imagem de uma cadeia alimentar. Tá vendo aqui em forma de círculo? Por que a cadeia, eu trouxe aqui a cadeia alimentar? O que é que eu quero passar para vocês com essa informação? O que eu estou trazendo aqui, a seguinte reflexão, é que cada um, tá? Cada animal depende um do outro para a sua sobrevivência, assim como nós, seres humanos. Aliás, nós também somos animais, não é isso? Só que nós somos animais racionais porque a gente age de maneira racional, porque a gente pensa, né? Então é o seguinte, a gente também tem o poder de criar, então, de dominar. Então, olha aí, ó, o que eu trouxe para vocês, a cadeia alimentar. Então, caso contrário, vamos supor, tem a extinção de algum desses animais, o que vai acontecer? Um grande desequilíbrio ecológico, tá? Então, eu quero trazer para vocês que cada um é importante, porque o gafanhoto se alimenta das plantas, aí vem o sapo que se alimenta do gafanhoto, tem a cobra que se alimenta do sapo ou do rato, aí tem o gavião que se alimenta da cobra e assim por diante, tá certo, galera?
Ah, e também tem os fungos, que eles são, onde tem aqui decompositores, eles são importantes para a terra, né? Para poder estar nutrindo a terra para que nasça as plantas, as árvores, enfim. Então, cada um depende de cada um. E nós, seres humanos, também somos dependentes dos animais, não é isso? Dos animais não racionais. Para nossa sobrevivência também. Então, eles compõem a natureza, né? A gente faz parte dessa natureza e que é necessário que haja um equilíbrio. É por isso que não podemos, por exemplo, pegar um animal, tirar um animal do seu habitat, dependendo do animal, claro, né? Tirar do seu habitat, vamos supor, acabar com todos os animais, matar todas as cobras, por exemplo. Nós não podemos fazer isso, porque elas também são importantes para a natureza, não é isso? Elas têm um processo também que outros animais precisam se alimentar dela e ela também se alimenta de outros animais. Já pensou se não existisse a cobra? O quanto de rato, o quanto de sapo não iria existir no mundo? Porque fora a cobra, qual é o outro animal que também que alimenta-se de sapo? Ou de rato? Quem sabe que gato mata rato também, às vezes até come, né? Mas assim, gente, então, para não haver esse desequilíbrio, tá? Para não haver a falta de um determinado animal, porque um determinado animal, ele vai ocorrendo esse equilíbrio, como ele alimenta daquele outro animal, e aí não vai ficar uma quantidade grande de tantos animais, tá entendendo? Por exemplo, se a gente acabar com todos os sapos, o que vai acontecer? Vai encher de insetos, de gafanhotos, enfim. Então, eles são importantes, tá entendendo? Então, é por isso que a gente tem que valorizar, temos que respeitar e não podemos acabar com esses animais, destruir, tirar eles do seu habitat natural. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, vocês estão tendo essa oportunidade agora de ter essa noção, de ter esse conhecimento, tá? Para que vocês cresçam pessoas conscientes e para estar respeitando os animais, certo? Vamos lá para nossa próxima. Então, o que é? O que é a zoologia? Quem são os zoólogos, veterinários, pecuaristas, vaqueiros, boiadeiros, peões, avicultores, piscicultores e apicultores? Bom, o que é isso? O que isso significa? Nós temos aqui a zoologia. E o que é a zoologia? A zoologia é a ciência que estuda, tá, os animais. É ela que trata dessa parte. É uma parte específica, assim como tem, por exemplo, tem a medicina. A medicina tem os médicos, mas cada médico se especializa em alguma coisa na parte do corpo, né? Em alguma parte do corpo para estudar profundamente algum órgão, não sei, para ele saber tudo sobre aquilo para ficar mais fácil. Na hora que uma pessoa chegar com determinados sintomas, ele reconhece logo o coração, já encaminha para o médico do coração, ele conhece tudo sobre o coração, então fica mais fácil resolver. Assim como tem a zoologia e outras ciências, vamos dizer aqui, né? A zoologia estuda os animais, então ela se especializa nisso, de estudar somente para conhecer tudo, para saber como tratar, para saber quais são os animais perigosos, quais não são, quais são os que vai trazer os benefícios para por exemplo, para o tratamento da medicina, enfim. Então, a zoologia ela fica responsável por isso, é a ciência que estuda outros animais. Aí vem os zoólogos, né? Que também os zoólogos são pessoas que estudam e pesquisam os animais, justamente para compor essa ciência aí. Eles estão sempre estudando, investigando, observando os animais para saber como é que vai lidar, né? Então, os zoólogos, vamos ver aqui dessas turminhas do quarto ano A e B, se vai sair um zoólogo no futuro, tá? Aí temos os veterinários. Veterinários é o quê? São como se fossem, são os médicos dos animais, né? Eles que cuidam, que tratam dos animais, então são os veterinários. É muito interessante você médico de animal. Às vezes eu acho que eu deveria seguir essa área, porque eu gosto muito de animais. Aí tem os pecuaristas, vaqueiros, boiadeiros, que anda muito no interior tem um contato, né? Assim, ou em fazendas, às vezes alguns de vocês podem ter contato com vaqueiros, boiadeiros, que lidam ali com
com gado, né, com boi, os peões ali que ficam realmente cuidando com esse tipo de animais. A criação em si, os pecuaristas vêm da questão da criação de animais, né? Em geral, vamos supor, que se vai se preocupar, né, com a criação de animais. Aí tem os vaqueiros, boiadeiros de boi, peões, avicultores de aves, piscicultores de peixe, apicultores, se eu não me engano, de abelhas, enfim. Aí vai ocorrendo uma especificidade, uma ramificação para cada coisa, para cada tipo de animal, um especialista ou uma pessoa que vai cuidar daquele rebanho, daqueles animais. Quando a gente tem só cuidado de algo, a gente dá mais atenção àquilo, então fica mais fácil de aprender e de lidar com aquilo, porque a gente está voltado só para ali, né, especificamente para aquilo, então a gente vai ter um conhecimento bem aprofundado sobre esses animais. Então, por exemplo, as abelhas, né? Os apicultores que cuidam das abelhas, eles são muito importantes, né? Isso porque as abelhas, nossa sobrevivência também depende das abelhas. Por quê? Porque elas vão lá na plantinha, na flor, né? Injetar um néctar e tal, enfim, para poder surgir o fruto, e para ajudar no desenvolvimento do fruto, aquela coisa tal. E aí, sem as abelhas, se não existir as abelhas, não vai existir mais frutos. E, enfim, então tudo é uma cadeia. Lembra do círculo lá do primeiro slide lá? Tudo é uma cadeia, que é um círculo, em volta de como se fosse um círculo, que um vai dependendo do outro, tá certo? Para questão de desenvolvimento e de sobrevivência. Então, diante de tudo isso, aí eu questiono vocês: como devemos tratar os animais? Como é que a gente deve tratar esses animais? Tem muitas pessoas que, o ser humano em si, a maioria deles se sentem muito superiores aos animais, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de raciocinar, de dominar, enfim, nós somos diferentes em tudo, em algumas coisas. Mas a gente às vezes esquece que os animais também são seres vivos, não é isso? E o que é que um ser vivo precisa para se desenvolver, para viver aqui nesse planeta Terra? Precisa da água, do alimento, do ar, não é isso? Igual nós também, que somos seres vivos. A gente ninguém é igual, tá? Nenhum ser vivo é igual. Mas às vezes nós, pessoas humanas, se sentimos muito superiores, sendo que nós também podemos aprender com os animais, não é isso? Aliás, até porque a todo momento nós estamos aprendendo. Então, os animais, eles são importantes porque eles nos traz um aprendizado também. Então, a gente tem que tratar esses animais com mais respeito, com mais carinho. Tem muita gente que não gosta, que tem nojo, que o animal é ali, eu sou aqui, não quero aproximação. Mas os animais, eles têm a capacidade de nos tornar mais afetivos, mais amorosos, pessoas até mais humanas mesmo, gente. Então, e às vezes o que acontece? Eu vejo muitas pessoas maltratando os animais. Isso me dá uma dor no coração. Por quê? Porque os animais, isso às vezes é porque também a pessoa se sente muito superior, né? Muito assim, ela demais. E sabendo ela que os animais, eles precisam de respeito, de amor, de carinho, de cuidado, de atenção, não é isso? Então nós devemos ter essa responsabilidade com os animais. Pessoas que têm depressão, às vezes elas ganham um animal de presente, ou elas adotam realmente um animal e de repente elas começam a se tratar daquela depressão. Por quê? Porque começa a cuidar. E nesse cuidado, né, que a gente tem com o animal, a gente além de se humanizar mais, nós aliviamos dores que existem dentro da gente, tá bom? Então, o animal, ele pode curar uma pessoa que é depressiva, solitária, né? O animal, ele pode deixar você mais mais afetivo, como eu já falei. O animal, ele pode transformar a vida de uma pessoa, gente.
Então a gente tem que ter respeito, a gente não pode ser agressivo não, até porque a agressividade, a violência não faz bem para nós seres humanos. E outra coisa, quando a gente age de maneira violenta, agressiva, com muita raiva, sabe por que isso está acontecendo? Porque nós temos um animal dentro da gente. Então, a partir do momento que eu ajo de maneira raivosa, muito agressiva, muito impulsiva, isso significa o quê? Que eu não estou agindo como humano. Por quê? Porque o humano, ele tem que raciocinar, ele tem que aprender a pensar, não é isso? Então, a partir do momento que eu começo a fazer mal para o planeta Terra ou para alguém, eu estou agindo de maneira instintiva. E quem é que age de maneira instintiva? Instintiva, no caso. São os animais. Por quê? Porque eles não pensam, não é isso? Então, se eu sou ser humano, eu tenho a capacidade de raciocinar e de pensar, eu não posso agir de maneira violenta. Porque se tem algo que me chateia, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar, respirar, para que o meu cérebro possa ficar oxigenado e eu consiga raciocinar. E aí, a partir do momento que eu consigo raciocinar, eu vou agir de maneira humana, tá bom? Então, é por isso que nós temos que diferenciar. Não deixe o animal, o seu instinto, sair de você de forma impulsiva. Porque isso vai acabar prejudicando o planeta Terra ou alguém próximo de você. Fica a dica. Bom, e aí temos aqui, a gente também temos que ter cuidado para poder estar mantendo os animais em seus devidos habitats. O que isso significa? Habitat de habitação é o local onde o habitat natural, o local onde o animal deve realmente viver. Eu não sei se vocês se lembram, ou quem assiste jornal, não sei se vocês têm o costume de assistir, mas um dia desse passou uma reportagem dizendo que um cara tinha sido preso porque ele pegava os animais, tirava os animais do seu habitat de forma ilegal, né? Sem autorização, ele ia lá, caçava os animais, tatu, cobra, e inclusive trazia até de outros países de forma clandestina para cá para vender aqui no Brasil, o bicho preguiça. E aí ele era um cara que maltratava muito os animais, porque só o fato de tirar o animal do seu local de sobrevivência, isso já é uma violência, já é um maltrato. Até porque para se reproduzir, alguns animais, eles precisam, tá, de estar no seu habitat natural, porque ali favorece toda a sua reprodução. Por exemplo, um urso que vem lá do norte, do Polo Norte, qual é o habitat dele? Lá, o clima de lá é um clima gelado, né? Ele vive lá no gelo. Vem pra cá, para o Brasil. Vem para um lugar quente. Isso é um maltrato, não é? Por quê? Porque o clima é diferente. Ele precisa de muito frio para sobreviver. Então, a partir do momento que ele sai do seu clima ali, da sua temperatura ideal que ele tem que viver naquele lugar, e vem para um mais quente, o que acontece? Ele vai sofrer. Então ele vai começar a ficar sendo maltratado, daí vai se debilitando, enfim. Então não é legal, gente, não é. Às vezes, por exemplo, o zoológico, né, é um lugar que eles tentam apropriar ao máximo para cuidar dos animais, para poder estar conhecendo, né? Porque, por exemplo, eu não posso ir na África conhecer uma girafa, uma zebra. Aí, de repente, o zoológico tem aqui no Brasil. Então, eles têm toda uma preparação. Mas, mesmo assim, ainda, como não é o local, de fato, natural dos animais, eles ainda acabam sofrendo. Não tenho nada contra o zoológico, viu? É só um exemplo. Então, vamos aqui, galera. Aí, animais e seu habitat. Por exemplo, existem pessoas, como eu falei, que capturam arara. Olha que linda a arara azul. Vocês conhecem a arara, né? Vou nem marcar com a canetinha, não. A onça, jacarés, cobras, macacos, ursos. Esse aqui é tipo um lagarto, que eu não lembro mais, é de outro país. Não lembro o nome não, me recordo agora. Mas aí eles merecem e devem viver nos seus devidos locais de origem, tá? Que eles nasceram, que é o local de fato que eles já são acostumados, que eles têm a sua vivência ali.
Então, não adianta você comprar uma arara, que é ilegal, né? A gente nem pode ter esses certos animais em casa. Até porque eles não são animais domésticos. Tem gente que compra uma cobra para criar como um animal doméstico. Gente, é um perigo, galera, isso aí. Olha que você criar uma cobra, se ela ficar estressada, ela pode lhe matar, pode lhe picar, ou se ela pode causar um dano para você, não sei, tá? Então, porque existem os animais domésticos, né? Gato, cachorro, que a gente cria, que já tem, né? Agora um papagaio, um passarinho. Gente, prender passarinho dentro de gaiola é uma crueldade. O passarinho nasceu para estar voando, para estar batendo as asas dele, para ser livre. E eu não sei por que o ser humano faz isso, prende um passarinho na gaiola. Eu já perguntei isso, tá? E eu não concordo com isso, eu acho isso horrível, porque ninguém merece ser preso, gente. Olha que você viver preso 24 horas. Eu sei que nessa pandemia vocês não estão para se aguentar dentro de casa 24 horas. Imagina um passarinho que nasce livre. Então, assim, ó, eu já perguntei para alguém por que ele prendia, por que ele tratava os passarinhos na gaiola. E aí, o que acontece? Me respondeu porque ele disse que achava bonito o canto do passarinho, ao acordar de manhã, que gostava de ouvir, achava bonito a beleza, admirar aquele pássaro ali. Mas ele estava suprindo um prazer dele, né? Mas é engraçado que aí onde está a desumanidade, ele não pensa na condição do passarinho. Que o passarinho ele não está alegre nem feliz ali preso não, minha gente. Porque ele não nasceu para ser preso. E ele também não é para ser domesticado dentro de casa, ficar em casa, não. Ele é para ir pro viver, voando no mundo. Enfim, então, só para vocês já terem aqui alguns animais, aqui são animais silvestres, né? E aí, pra gente apreciar o quanto o planeta Terra é diverso, tá? Há uma diversidade de animais e é lindo essa diversidade, e como ela é linda essa diversidade, né? Então vamos lá. Então, como eu já falei, onde vivem os animais, vamos só conceituar aqui. Existe uma grande variedade de animais na natureza e eles vivem em condições e ambientes muito diversificados. Os animais, eles têm características distintas, ou seja, diferentes, que eles permitem estar adaptados a uma grande diversidade de ambientes aquáticos e terrestres. Então, onde é que eles vivem? Então, os animais eles podem viver na água, né? Nós temos a baleia, nós temos a lontra ali, né? Na sua realidade. Nós temos peixe e borboleta, que eu trouxe aqui pra vocês. E eles podem viver na água doce ou na água salgada, tá? Nós temos também os animais terrestres, que vivem na terra. Então, eles podem viver nesses dois tipos de ambiente. Então, o meio onde os animais vivem fornece-lhes as condições necessárias à sua sobrevivência, como locais de refúgio, alimentos e condições para a reprodução. Então, nós temos aqui também, ó, eu trouxe, que eu não falei, em ambiente terrestre que os animais vivem, pode ser quem? O exemplo, minhoca, avestruz. Tem animais também que eles voam, mas que eles ficam... eles voam, mas também eles de vez em quando ficam em terra. Eles também são considerados terrestres, viu? Aí aqui, animais terrestres. Os animais que vivem em terra firme, dentro do solo que eu quero dizer dentro da terra, em plantas ou mesmo os que voam são chamados de animais terrestres, como eu acabei de falar. Aí eu trouxe aqui pra vocês, escorpião, tucano, a zebra. A minhoca, por exemplo, ela gosta de ficar dentro da terra, né? Aí temos aqui os aquáticos. Os animais aquáticos são aqueles que vivem na água, podem viver no mar, no rio ou no lago. Tá? Trouxe essa imagem aqui bem bonita pra vocês. E agora eu trouxe um vídeo também. Sabe por que eu trouxe esse vídeo? Pra gente de fato assistir, ver como é que os animais, eles vivem nos seus locais, tá? Um vídeo muito bacana. Então vamos lá, prestar atenção nesse vídeo pra gente ver como é que é a vida dos animais.
animal é um dos grupos de seres vivos que mais atraem a atenção das pessoas, justamente por causa dessa variedade de formas, tamanhos, hábitos e cores. Mas por que existe toda essa diversidade? Para entender bem os motivos, a gente tem que olhar para o lugar onde cada animal vive. Assim como o reino animal, o planeta apresenta condições bem diversificadas. Frio intenso nos polos, calor de rachar nos trópicos. Do nível do mar ao topo dos montes mais altos, a Terra apresenta os mais diversos ambientes. Densas florestas tropicais e equatoriais. Savanas. Pântanos. Manguezais. Costões rochosos e oceanos são apenas alguns exemplos. Cada ambiente tem características próprias e, mesmo internamente, cada um apresenta diversos nichos que podem ser explorados pelos animais. Toda essa diversidade permitiu que em algumas centenas de milhões de anos, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolvessem adaptações ao seu habitat. É justamente isso que a área da ciência que chamamos de ecologia estuda: as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecologia procura desvendar as vantagens das adaptações em cada espécie animal. Elas estão relacionadas à forma como seres vivos interagem com o ambiente onde vivem. Você sabe, por exemplo, qual a vantagem do bicho-pau se parecer com um galho de árvore? Por causa da semelhança do bicho-pau com os galhos, ele não é visto por predadores, como os pássaros insetívoros. Essa é, sem dúvida, uma boa vantagem. Podemos citar também o exemplo da minhoca. Seu corpo esguio permite que ela se movimente no solo com mais facilidade. Os pelos dos mamíferos os protegem da luz solar e têm importante função de isolante térmico. A pele espessa dos répteis e suas escamas impermeabilizam a superfície do corpo e evitam a perda de água. Isso permite que eles explorem ambientes secos. O metabolismo do elefante produz muito calor. Pelas orelhas desse animal passam muitos vasos sanguíneos. E com o movimento desses órgãos, o sangue resfria e retorna ao corpo, ajudando a manter a temperatura estável. As interações entre os animais também produzem adaptações. Você sabe qual a função da cauda do pavão? Do canto das cigarras? Do veneno das cobras, aranhas e escorpiões? Ou das cores chamativas das asas das borboletas? As fêmeas do pavão têm preferência pelos machos com as caudas mais vistosas. Sendo assim, os machos competem entre si e vence aquele com a cauda mais impressionante. O canto das cigarras também está relacionado à reprodução.
Os machos cantam para atrair as fêmeas. Aquele que cantar mais alto terá maiores chances de se reproduzir. Já os animais peçonhentos, como as cobras, aranhas e escorpiões, usam sua capacidade de inocular veneno para capturar presas e se alimentar. O veneno também é usado como defesa contra predadores. Algumas borboletas coloridas produzem substâncias com gosto muito ruim. Os predadores que tentam comer essas borboletas têm uma experiência desagradável. Assim, eles passam a evitar borboletas que tenham o mesmo padrão de cores. Algumas adaptações estão relacionadas aos componentes não vivos do ambiente, como a água, ar, solo, temperatura e paisagem. Outras têm a ver com as interações dos animais entre si. De qualquer maneira, todas essas adaptações dão aos animais uma gama bastante diversificada de o que torna esse reino tão fascinante. Então, galera, gostaram do vídeo? Viram aí sobre o reino animal, a diversidade de animais que a natureza tem? Então é isso aí. Então eu vou ficar aqui com a mensagem do dia, que é a importância do sorriso que eu trouxe para vocês. Apesar do que do que está acontecendo, é um momento difícil realmente para a gente ter o sorriso, mas ele é importante até para nos deixar mais fortalecido, tá? Então ele é importante porque ele está associado a uma melhor saúde cardiovascular, melhor saúde do coração e a um menor risco de doença cardíaca, tá? Fortalece o sistema imunitário, tornando mais rápido e eficaz no combate a doenças. Então, nesse período que nosso organismo tem que estar fortalecido, então é importante sorrir. 99,7% das pessoas acham o sorriso uma competência social fundamental. E ele também reduz a ansiedade e a dor através da libertação de endorfinas pela ativação dos músculos faciais. A gente fala assim, a gente ri, a gente fala uma careta, né? E ele libera um hormônio, essa endorfina. 40% das pessoas reparam primeiro no sorriso do que no outro atributo físico no primeiro encontro, tá? Ou seja, o sorriso chama mais atenção. Quando a gente vai encontrar uma pessoa pela primeira vez, a gente chega sorrindo, é um tributo que chama atenção e até harmonioso, né? Tem impacto na jovialidade, por isso que eu sou jovem, galera, da pele, promovendo o seu brilho e a elasticidade muscular. Então, vamos sorrir, tá bom? E agradecer pela nossa vida e pela nossa saúde. Um forte abraço e até a próxima aula.